Eu ia ler, eu não li. Eu ia dormir cedo, eu não fui. E eu ia fazer um vídeo com 4 livros, mas não vou. Primeiro porque vai ficar muito grande e não tem um segundo, é só por isso mesmo. Mas eu ia fazer de outros dos 2 livros daquela minha meta de 12 para 2020 que eu mostrei antes, mas como eu acabei de falar daquele livro, então eu vou falar desses outros 2 e depois eu falo desses 2 da meta. Enfim. Quem me conhece sabe que quando eu falo de algum livro específico aqui eu fico mais falando do que falando do livro especificamente. Mas enfim. Vocês sabem, alguns de vocês pelo menos, que meu autor favorito brasileiro é o Coni. E eu estou na minha saga de ler a obra do Coni e poder disseminar, digamos assim, a, a literatura dele. Até porque a gente encontra muito pouca coisa, né? Eu não vou fazer o vídeo que eu gostaria de ver, porque o vídeo que eu gostaria de ver é um vídeo bom e levado a sério e esse não é o meu forte. Mas então eu já vim falar do Romance Sem Palavras e A Tarde da Sua Ausência. Os 2 títulos que eu acho que são os 2 títulos mais blé dele, mas enfim. Começando com o Romance Sem Palavras, que é o que eu li antes, principalmente por isso. Que é um livro bem curtinho, ele tem suas 146 páginas. Eu ia falar que ele eu li em um dia, mas os 2 eu li em um dia. Então, né? Mas esse daqui foi mais rápido. Porque ele tem uma narração mais acelerada também. E esse negócio tá meio alto hoje. Inclusive ignorem o cabelo que tá todo bagunçado. Enfim, aqui a gente vai ter o que parece ser um triângulo amoroso. Ou seja, isso é irritante, eu sei. Mas calma. O livro começa com o protagonista, Beto. É Beto, acho que é? É Beto o nome dele? Não tem o nome dele aqui. Mas se eu não me engano é Beto. É Beto. Ele tá lá na sua cela, porque ele é um prisioneiro político ali do período do regime militar. E ele recebe um companheiro de cela, digamos assim. O João Marcos, que é um padre, pelo menos nesse momento da história. A história vai intercalar entre esse momento e o presente, que é alguns anos depois. Mas enfim, ele recebe o novo companheiro de quarto, de cela, que é o João Marcos, que ele conhecia muito bem pelos gritos que ele dava enquanto estava sendo torturado, basicamente. E ele tá lá, né, um farrapo em carne viva, e daí ele vai lá acudir o cara que tá quase morto, jogado lá no chão da cela, e tem até um fiozinho que ele estava lá para dar em choque na uretra dele. E ele tira esse fiozinho de lá, enfim. Só comentei isso porque esse fiozinho meio que vai permear toda a história. Enfim. E daí temos o presente, digamos assim. Esse seria o passado deles lá preso. E temos o presente quando eles já saíram. E nesse presente, o João Marcos não é mais padre. E ele se casa com a que era a namorada do Beto. Que o Beto e ela meio que ajudaram a resgatar o João Marcos lá. E daí foi dele desistir de ser padre, ele deixar de ser padre, até ele virar o marido dessa mulher. E aí ele tem algumas suspeitas de que a mulher dele ainda gosta do Beto. E aí por uma boa parte do livro a gente vai ter essa suspeita também, a gente só vai ter a certeza se isso é real ou não no final do livro. E é muito legal porque, tipo, o Beto, ele é um amigo do casal, mesmo ela sendo ex dele, ele é um amigo do casal. Por tudo que eles passaram e passam ainda juntos, né? Mas eles moram numa casa na beira de um lago e o lugar favorito do Beto é na beira do cais, onde ele vê o lago e o céu azul. Então essa capa é bem
É bem sugestivo, casa muito bem com a história. Enfim. É basicamente isso a história. O romance sem palavras do título é porque a Iracema, que é a dita mulher, eu não sei se eu já tinha falado o nome dela, ela está escrevendo um livro. Ela diz que ela quer escrever um livro e ela vai chamar de O Romance Sem Palavras. Mas tem um outro sentido nesse título também. Porque enquanto a gente acompanha essa história, tem outra história acontecendo por trás dessa história, digamos assim. Que é, além de toda a questão do regime militar, que continua acontecendo conforme na vida deles, no presente da vida deles, tem mais uma outra história que na última linha, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. No último parágrafo. No último parágrafo, a gente vai ter noção de que essa história também estava sendo contada no livro, apesar de não ter uma palavra fazendo referência a ela, sem ser esse último parágrafo. Então, é nisso que consiste o título. E eu achei isso genial. Como eu disse, ele é um livro bem rápido, você pega e lê ele facilmente, eu acho que eu levei umas 2 horas para ler. Capítulos curtos, a diagramação dele é boa. Os capítulos curtos são uma maravilha, né? Quem é leitor sabe. Enfim, esse é o primeiro. O segundo, que é um livro que eu li esse mês, aquele ali eu li mês passado, retrasado, não sei, é A Tarde da Sua Ausência. Um livro que eu comprei na estante virtual por R$6 e paguei 16 de frete. Porque eu sou burro, eu sei. Enfim, até tinha de frete grátis, mas era R$40 o livro, daí seria mais caro, então não adiantava. A Tarde da Sua Ausência começa com o Henrique recebendo uma foto pelo computador. Uma foto da família Machado Alves, da qual ele meio que faz parte. Ele é casado com a Dalva Machado Alves. Ou foi casado, melhor dizendo, né? Ele foi casado com a Dalva Machado Alves, nesse começo desse livro. E daí ele vê, né, tem a família lá reunida para tirar a foto, mas tem uma pessoa que não está na foto. Tem uma ausência na foto, que é a Vera, que é a irmã mais nova da esposa dele, a cunhada dele, da ex-esposa. Enfim. Mas na foto também aparece uma rede, a rede da casa, uma parte da rede da casa, que era o lugar favorito da Vera para ela. Como é que eu posso dizer isso? Eu não sei uma forma polida de falar o que a Vera gostava de fazer naquela rede. Mas enfim. E essa rede é meio que o que liga o Henrique à Vera. Não exatamente da forma que você pode estar pensando, mas quase isso. Enfim. E daí ele começa a lembrar da Vera, e a gente volta no passado, quando a Vera tinha ali seus 13 anos. E, enfim, estamos ali, o Henrique meio que vive de favor nessa casa. A Dalva, que é a esposa dele, eles têm uma criança pequena, meio que recém-nascida ali. Ele mora de favor nessa casa, a esposa dele era Miss, e o sogro dele, o Álvaro, é muito rico. Desculpa. O sogro dele é muito rico. Conta um pouco da história do pai do sogro dele também, como ele adquiriu fortuna e tudo mais, e que dos filhos e que quando os filhos completavam 14 anos, ele falava: eu cresci na vida assim, então fora da minha casa e vai ganhar a vida. Quando eles faziam, o pai dele o pai do Álvaro teve 26 ou 24 ou 26, agora eu não lembro, filhos, entre filhos e filhas, né? As filhas ele dava aula, ele pagava aula de piano, dava tudo do bom e do melhor. Os filhos fazia 14 anos, ele chutava de casa. Tem até uma história legal que acontece com a esposa dele, que ela faz para dar comida para os filhos que foram expulsos de casa. É bem legal. É um livro bem engraçado, na verdade.
Mas tem essa parte da Vera, que já com os 13 anos ali, ela era uma menina já desenvolvida, se é que posso falar dessa forma, e ela meio que despertava certos olhares e sentimentos em homens mais velhos. Eu sei, isso é um pouco nojento da parte desses caras, né? Do professor dela, principalmente. E, enfim. Aí a gente tem a Vera, essa menina, essa ovelha. Ela é a ovelha negra, ela é a típica ovelha negra. Ela não gosta de nada e ela foge. Ela passa a vida inteira dela, que é praticamente o livro inteiro, fugindo. Fugindo de tudo. Fugindo da família, fugindo de responsabilidades, fugindo dela mesma. Mas enfim, tem essa cena bem desagradável, na verdade, da rede que vai ligar o Henrique com a Vera. E é uma cena que vai ser retratada aqui duas vezes. Uma logo no começo do livro, logo que a gente é lançado no passado, e uma lá no final. O porquê dessa repetição? Não entendi. Não entendi. Mas, enfim. É interessante porque além dessa de acompanhar a vida, principalmente do Henrique e da Vera, mais do Henrique porque a Vera está sempre fugindo, até do livro ela foge. É interessante porque o livro vai também narrar a ascensão, né, contando a história ali de como o pai do Álvaro ganhou a vida, e a decadência dos Rocha Alves, a decadência também do casamento deles e como ele que vivia de favor, ele passou a ser o dono de tudo, o Henrique. E como no final sobrou só ele, o sogro e a Vera, basicamente. Talvez seja um spoiler, talvez, mas enfim, os outros personagens não são muito desenvolvidos assim, é só falado como que eles acabaram, basicamente. Eles não têm um grande desenvolvimento e eu bati aqui. Balançou, foi mal. Eles não têm um grande desenvolvimento, então não faz muita diferença. Era uma família grande, mas tipo, quem era quem foi desenvolvido mesmo no livro foi o Henrique, o Álvaro, a Vera, principalmente, e um pouco a Dalva. E é bom também, além da gente ver como aconteceu essa decadência dessa família, que era uma das mais ricas do Rio de Janeiro, ver também a forma, as voltas que a vida dá, né? Não só pela decadência, mas também por todo o trato do Henrique com o sogro dele, todas as idas e voltas da Vera, todas as tentativas dela de buscar alguma coisa que nem ela mesma sabe o que ela está buscando. E basicamente é isso. Ele não é um livro tão fluido quanto esse daqui, e ele tem essa situação da Vera adolescente despertando desejo nos homens de 40 anos que é nojento. Mas a história em si da ascensão e declínio da família é interessante e a busca da Vera por ela mesma também é bem legal. A Vera ela é uma personagem misteriosa, uma personagem interessante assim, porque você não entende muito bem qual é a dela, porque aparentemente nem ela mesma sabe. E todo o desenrolar da vida do Henrique também é legal, como ele dá a volta por cima e de agregado passa a ser patriarca. Muito legal. Não são os meus favoritos do Coni. Eu ainda acho que dificilmente alguma coisa vai superar Quase Memória. E A Casa do Poeta Trágico também está ali entre os meus favoritos. E é isso. Leiam Coni. Até mais.